Isso em relação à idade, né? Isso também para ficar claro. Existe uma idade mínima, né? Assim, a partir de tal idade, sei lá, às vezes uma mulher que tá ali, uma jovem de 19 anos, e aí começa a ver e quer congelar. É indicado, assim, se quanto antes melhor, né? Assim, isso vale. Quanto antes, né? Vamos ver. Não exatamente, né? Embora a gente tente congelar os óvulos de uma mulher com menos de 35 no geral, não quer dizer que com 20 a gente vai indicar congelamento de óvulos, porque essa Uhum, pessoa tem mil coisas ainda para passar pela vida antes de chegar numa idade que a gente consideraria mais tensa. uhum, Só uma observação: algumas mulheres existe a menopausa, não é insuficiência ovariana prematura, né? Que é a menopausa antes dos 40 anos. Então, uhum. algumas mulheres antes dos 30 vão ter reserva ovariana diminuída, ou seja, nasceram com a quantidade de óvulos diminuído ou gastaram mais óvulos por uma questão da pessoa. Então, algumas pessoas a gente congela antes dos 30, porque a gente vê que a reserva ovariana está baixa. Uhum, Mas, de uma forma geral, a conduta é muito individualizada. Por uhum. exemplo, eu tenho paciente que com 30 anos chegou no consultório e ela tinha muita certeza de que ela não queria engravidar até os 35. Uma reserva ovariana boa, umidade adequada. A gente precisa esperar até os 35? Ela tem tudo muito planejado. Congelamos com 30. Sim. Outra paciente com 30 que pensa que talvez daqui a 2 anos engravide. Então a gente precisa correr para congelar com 30? Não, a gente pode acompanhar. Uhum. Então não tem uma idade, a gente tem que individualizar a questão, a reserva ovariana e o planejamento reprodutivo. Tem pessoas que chegam pra gente falando que querem ter 3, 4 filhos. É o mais Uhum. comum? Não, né? Mas Sim. assim, existem. Então, se essa pessoa quer ter 3 filhos e ela já está próximo dos 35, Sim. talvez um congelamento para garantir, né, para aumentar a chance dela ter esse filho no futuro, vale a pena. Então, são coisas que a gente vai individualizando mesmo. Perfeito. Então, assim, se a gente for por esse lado, hoje, algo que algumas décadas atrás não era tão rotineiro, por exemplo, a avaliação de reserva ovariana na mulher mais Não era, jovem, não né? Assim, era. e hoje, pelo que você está falando, é isso, né? Assim, Sim, passa a fazer parte ali da avaliação, enfim, sim, dependendo da paciente, se isso claro. for um desejo já, né? Assim, ou uma vontade, ou uma, né? Mas fazer essa avaliação para que seja feito um bom planejamento desde cedo, né? Sim, sim. É exatamente isso, assim. Eh, a paciente que está sendo acompanhada, assim, a gente está sempre conversando, né, sobre a questão de planejamento familiar. Então é muito comum que, na verdade, o planejamento familiar seja para a pessoa não engravidar, né. A gente Uhum, passa uma vida com medo sim. de engravidar e fazendo, né, usando o método contraceptivo e tudo mais. Chega em algum momento, a gente precisa entender que a gente tem que se proteger tem que planejar a nossa fertilidade. Sim. E aí sim, o congelamento de ovos poderia ser indicado ou não, se essa pessoa tiver um plano mais curto de engravidar, né, num prazo mais curto. Então, sim, às vezes a gente avalia a reserva ovariana dessas pacientes antes ali dos 30 ou com 30. Não existe um protocolo fixo, tá? Eu quero Uhum, deixar bem claro. Não uhum. existe nenhuma, a partir de tal idade, todas as mulheres têm que fazer avaliação de reserva. Não, até porque depende de alguns fatores, métodos contraceptivos e tudo mais, mas a gente tem que estar sempre conversando e entendendo em que momento aquele paciente que está na nossa frente está para fazer esse planejamento com mais segurança. Maravilha. E a gente tá falando aqui de avaliar reserva ovariana pra cá, Esquece. reserva ovariana pra lá. Como que se faz a avaliação de reserva ovariana? Então, primeiro, né, a reserva ovariana é isso, né? É a quantidade de óvulos que a gente tem naquele momento da nossa vida. Já que a gente nasce com todos ali, a gente vai gastando, então o quanto eu ainda tenho Quanto ali, tem na né? poupança, Quanto né? tem na Uhum. poupança, exatamente, né? Então a gente tem alguns métodos para avaliar isso. Hoje, o mais utilizado e que a gente, né, usa assim no dia a dia é a avaliação do hormônio antimileriano. Esse é um Uhum. hormônio produzido por umas células do ovário, né? E são as células ali que ficam dos folículos, né? Os óvulos ficam dentro, né? Um óvulo dentro do folículo ali, de forma imatura. Então, essas células ali foliculares vão produzir esse hormônio. Então, o que a gente pensa? Se são essas células que estão produzindo esse hormônio, quanto maior, né, o hormônio, maior a quantidade de óvulos daquela mulher. É uma estimativa que a gente faz. E aí a gente tem nossos valores para avaliar. Uhum. Então, isso sim é o que é mais utilizado hoje em dia. A gente vê todo mundo falando por aí, hormônio antimileriano. É isso, é para avaliar a quantidade, se você está dentro de uma faixa normal. Existem outros métodos da gente avaliar, que é a ultrassom com contagem de folículos antrais, que a gente realiza ali no início do ciclo menstrual, segundo a terceiro dia da menstruação, né, naquele iniciozinho, conta quantos folículos antrais a gente consegue ver em cada ovário. Isso também dá uma estimativa interessante pra gente. Mas hoje o mais usado acaba sendo o hormônio antimileriano, sim. Legal. Então, o hormônio a gente, né, você faz através de um exame de sangue, né, Exame assim, de sangue, específico exame de ali, né? sangue, Exame de exatamente. sangue simples e o outro método através de imagem, né, de ultrassom, Isso, né? exatamente. Perfeito. Bom,
Ainda sobre isso, né, assim, bom, se a gente entender, eu acho que você falou bem uma coisa que essa mudança, né, assim, de que, bom, ao longo das fases ali da vida, né, a gente vem também de uma geração em que a gente começou a aprender talvez a primeira geração de forma mais aberta, assim, né, da mulher poder escolher ter filho ou não, Sim. né, ser mãe ou não, porque até então não era Era meio que obrigado, né? meio que obrigado. Hoje ainda acaba sendo, mas muito menos, né, Sim. assim, antigamente era Ainda um tem essa tabu muito pressão, maior. né? Exato. Então, passou a ter essa possibilidade dessa escolha e junto com essa escolha, esse avanço, né, em todos os métodos que aí passam a trazer uma possibilidade também, aí é mais um fator de escolha, porque antes se você queria enfim, antes não tinha muito querer, a mulher É, nascer, né, e socialmente, né, assim, a função da mulher é. era unicamente essa, então não tinha como escolher. Se a mulher, a partir de uma certa idade, começasse a se preocupar sobre isso, ou enfim, ou se deparasse com alguma questão, alguma dificuldade para engravidar, também não tinha o que escolher, porque não tinha o que Não tinha fazer, muito o né? que Era fazer. esperar ali a natureza, enfim, acontecer né? E hoje a gente tem todas essas escolhas, né? Assim, que trazem também, cada escolha, né? Cada escolha traz ali uma responsabilidade da decisão de engravidar ou não engravidar, Sim, sim. enfim. E aí entra essa questão disso, né? Por exemplo, o congelamento de óvulos vem como uma possibilidade, é isso, um recurso a mais, né? Mas não é uma garantia, Não é uma né? Porque garantia. também tem isso, falar, então tá bom, eu vou então congelar com 25, e aí quando eu tiver lá com 42, eu vou então, porque eu tô planejando aqui, não quero ser mãe antes dos 40, então quando eu tiver 40 eu vou engravidar e vou pegar aqueles óvulos Como se já tivesse tudo e certo, vai, né? e vai ser É. sucesso. Isso acontece? Podemos contar com isso? Não é tanta certeza assim? Então, Explica pra gente. exatamente. Não é uma certeza. Até porque quando a gente congela óvulos, a gente está ajustando um fator ovariano, né? O fator de ovulação do óvulo em si. Existem outras causas de infertilidade, por exemplo, masculina. Uhum. Então, assim, a gente está tentando preservar ali os óvulos no melhor momento de qualidade deles. Mas existem outros fatores que podem determinar, por exemplo, a implantação do embrião, a formação do embrião, inclusive fatores masculinos. Então, isso é para aumentar a chance em relação aos óvulos. Mas, infelizmente, não é 100%. E aí eu acho que aí entra uma grande questão, né, das mulheres. Porque eu sei que hoje é um investimento alto, né, para a maioria das mulheres ter que fazer todo o procedimento, medicações, enfim. Porque além da questão financeira ali que envolve o processo, você tem que fazer vários exames, Sim. você faz um procedimento, para um pouco sua vida. Muitas vezes a gente tem que parar ali a atividade física por um tempo. E tudo isso impacta no dia a dia da mulher. Sim. Então, todo esse planejamento, é o que eu falo, se fosse 100%, eu tenho certeza que muita gente já teria, né, já ia querer fazer rápido. Mas, claro, não é. Então, o que que é mais importante a gente falar, né, Bruna? Assim, e o que eu sempre pontuo nas minhas consultas é: vamos ver, assim, como é que tá a sua reserva, quais são os seus planos, a sua idade, as suas chances, quantidade de óvulos. Eu mostro isso muito abertamente para o paciente para ela entender que sim, aquilo aumenta a chance. E principalmente assim, comparando você com você mesmo. Exemplo, você tem 32 anos, você resolve congelar seus óvulos. Quando você chega com 38, 40 e você resolve tentar engravidar naturalmente, chega lá, você pode encontrar uma infertilidade por outra causa. Uma trompa Uhum. obstruída, um fator masculino, e aí você precisa fazer fertilização in vitro. Então, os seus óvulos de 38, a sua chance com 38 anos vai ser muito menor do que a sua chance Sim. com 32. Com 32, provavelmente você vai ter congelado mais óvulos com melhor qualidade. Então, com 38, você vai ter menos, uma probabilidade, e de menor qualidade. Então, é uma coisa até de comparar com você com o seu próprio corpo, né? Não com os outros. Eu acho que isso também é bem importante pontuar. Então, Perfeito. a gente não sabe o que vai acontecer lá no futuro, né? Então, é para aumentar a chance mesmo. Perfeito. Isso é muito importante, assim, né, desse alinhamento mesmo de Sim, expectativa, né? Porque exatamente. se fala muito nisso, as pessoas às vezes vão buscando isso, e fazem um grande investimento. Você falou, né, a questão do investimento Sim, financeiro, o investimento, eu digo, talvez um pouco menos no congelamento, mas quando a gente acompanha, né, no processo de fertilização mesmo, tem um investimento emocional muito emocional, grande, muito, né? muito. Assim, enfim, que tá ali junto com o investimento financeiro, mas eu diria, assim, eu vejo que os dois são muito altos, né? Muito Assim, altos os 2, concordo. então, essa questão desse alinhamento de expectativa é muito importante, né? Assim, de entender que, bom, não é uma garantia. A gente tá, né? A gente tá trabalhando Sim, ali com probabilidades, né? Não tem nem como garantir nada, né? Assim, claro, mas claro. trabalhando com